Olá, meus irmãos, olá, meus amigos. Com muita alegria recebi esse convite do Café Católico para estar aqui com vocês no mês de setembro, falando a respeito das Sagradas Escrituras, este que é dedicado como o mês da Bíblia aqui na nossa igreja no Brasil. Tá bom? Vamos pedir a Deus que nos abençoe neste primeiro encontro e nos demais que vierem, para que possamos bater um papo a respeito das Sagradas Escrituras. Enfim, todos nós sabemos que a Bíblia não é apenas um livro, mas ela é uma reunião de livros, ela é uma biblioteca. E essa biblioteca possui uma divisão, né, geral, no Antigo Testamento e Novo Testamento, que coloca aí na história a divisão do tempo, né, e dos acontecimentos relacionados à nossa fé. No Antigo Testamento, nós temos 46 livros e no Novo Testamento, 27. Então, ao total, são 73 livros, através dos quais Deus fala ao seu povo. A Bíblia, ela é o registro escrito da interlocução entre Deus e o homem. Deus que escolheu alguns homens para registrar a sua palavra, a sua vontade, os seus desejos, as suas orientações para toda a humanidade. Enfim, nestes primeiros livros, né, no primeiro bloco de livros, que é o Antigo Testamento, nós vamos ali encontrar uma outra divisão. Nós temos o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, através dos quais nós podemos identificar, né? Podemos ver como Deus criou o homem, como Deus criou o mundo, como se formou o povo de Deus, como Deus libertou o seu povo, como houve a aliança de Deus com o seu povo. Depois nós temos os livros históricos, que narram, né, a história do povo de Deus, as bênçãos que Deus derramou sobre o seu povo, mas também relata as fraquezas do povo e, de modo particular, a misericórdia de Deus para com o seu povo. Lá também nós vemos que o povo foi cativo e como Deus agiu nesse período do exílio. Na sequência temos os livros sapienciais, são 7 livros os quais se retrata a inteligência humana, mas também se retrata a experiência do amor de Deus, o amor de Deus com as pessoas, com a comunidade e de modo particular como Deus criou a espiritualidade do povo. Os livros proféticos, outro grupo de livros, são 18 livros, onde o profeta vem falar em nome de Deus. O profeta não é aquele que revela o futuro, que adivinha o futuro. O termo profeta quer dizer aquele que fala em nome de Deus. Então o profeta denuncia, o profeta ele alerta, ele orienta. O profeta é aquele que em nome de Deus traz uma palavra de orientação ao povo e à sociedade. E de modo geral, nós encontramos assim o Antigo Testamento. O Novo Testamento, por sua vez, é diferente. Ele só pode ser compreendido na igreja, porque o Novo Testamento foi escrito pela igreja, quando já criadas as comunidades cristãs. Os apóstolos pregaram a palavra de Cristo, levaram a palavra de Cristo, fundaram as comunidades, e estas comunidades, com o passar do tempo, sentiram a necessidade de registrar aqueles ensinamentos dos apóstolos. Então, nesse sentido, as comunidades iniciaram o registro, a escrita de todas aquelas mensagens, de todos aqueles ensinamentos. Então, o Novo Testamento surge daí, do seio da igreja, do seio da comunidade cristã. E esse Novo Testamento está também, a gente pode dividir ele, a gente também pode compreendê-lo em algumas partes. A primeira delas são os
evangelhos. A segunda, os Atos dos Apóstolos. A terceira, as cartas, as epístolas às comunidades. E a quarta, o Apocalipse. Os evangelhos, na verdade, só existe um evangelho, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi escrito por 4 membros, por quatro autores humanos, por 4 apóstolos. Estes escritos trazem uma mensagem principal. Não é apenas o registro dos fatos que envolveram a vida de Jesus, mas a mensagem principal dos evangelhos, ou do Evangelho de Cristo, é uma só. Em Jesus Cristo, Deus cumpriu a promessa de enviar um Salvador. Em Jesus Cristo, Deus cumpriu todas as profecias. No geral, essa é a mensagem do Evangelho, para que nós tenhamos a certeza de que Deus nos deu um Salvador. O Ato dos Apóstolos vai fazer ali o relato do início da constituição das comunidades cristãs. É ali onde a gente consegue ver como os apóstolos agiam, como os apóstolos conduziam as comunidades, como eles formaram comunidades. Lá nós vamos ver alguns problemas, vamos ver como esses problemas foram resolvidos, vamos ver como as comunidades partilhavam tudo em comum. Lá temos registros importantes para a nossa fé. Aí vem as cartas. Estas cartas são, de fato, as orientações dos apóstolos à igreja de Cristo, as comunidades que eles fundaram. Nestas cartas nós temos elementos importantes para a nossa fé, para a nossa condução como cristãos. Essas cartas nos ajudam, nos alimentam na vida em comunidade, em como seguir o Evangelho. E por fim, o Apocalipse. No Apocalipse, que é um livro profético, nós vemos como Deus, de modo misterioso, fala das coisas que já aconteceram, também das coisas que irão acontecer. Para o Apocalipse, o meu conselho é de que você leia o Apocalipse, mas tente beber da tradição da igreja, da explicação da igreja a respeito desses textos, que são textos menos compreendidos por muitos. Então, para evitar interpretações sem sentido, é importante a gente ouvir a nossa igreja a respeito do livro do Apocalipse. Enfim, em linhas gerais, meus irmãos, a Bíblia ela é o registro da vivência de Deus com seu povo, ou melhor, a vivência do povo com Deus. E ali a gente pode perceber que há elementos importantes que nos ajudam a caminhar em direção a Cristo, em direção à nossa salvação. Então eu deixo aqui o meu abraço a vocês, vamos nos encontrar em breve e espero que possamos aproveitar o mês aí da Bíblia para de fato conhecermos mais esse instrumento, que é um verdadeiro instrumento de salvação para todos nós. Um abraço forte e Deus abençoe a todos.